Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos trazer a entrevista da semana. Mais de 30 anos de serviço prestados ao Grêmio, além de um gremismo apaixonado e um engajamento muito grande na comunicação. Figura conhecida entre os torcedores, Carlos Josias, conselheiro do Grêmio, é o nosso entrevistado. Boa tarde, Josias. Que prazer ele ter aqui no De Carrinho, gentilmente nos atendendo durante a noite. E para início de conversa, como os caminhos te levaram ao Grêmio e quais as experiências que você teve ao longo de mais de 3 décadas no clube? Boa noite aos ouvintes da Rádio Taquara. Boa noite ao Júnior de Moraes. Boa noite a toda a nação gremista que nos acompanha. Estou com a voz um pouquinho prejudicada porque venho recuperando de uma gripe muito forte. Que está passando. Está demorando, mas está passando. Bom, dizer para vocês, tem muita coisa para falar sobre o Grêmio, muita coisa para dizer, né? Mas assim, na verdade são mais de 30 anos, né? Eu tive 2 períodos no Grêmio, 3 períodos. O primeiro foi de 1981 a 1983. Foi quando o presidente era Dourado. Era o grande comandante do clube. E muito amigo do meu pai, eu era um menino. E era muito apaixonado pelo Grêmio, muito enlouquecido e fanatizado pelo Grêmio. E meu pai, sabendo disso, um dia me pegou pela mão e me levou ao Velho Dourado para ver se ele poderia encontrar alguma coisa para mim fazer no clube. Isso era 81, eu tinha 25 anos. Exatamente, 25 anos. Bom, eu estava disposto a fazer qualquer coisa, né? E como, aliás, sempre tive esse período todo, né? E fui servir ao clube de flanelinha, essa é a expressão, né, que eu mesmo encontrei, flanelinha do quadro social, da fila de pagamento do sócio no quadro social. Naquela ocasião não havia boleto, não havia pagamento por computador, era carnê mesmo. E nos dias de jogos, se o sócio não tivesse dia com a mensalidade, não entrava. Então as pessoas, quando iam nos dias dos jogos, elas aproveitavam para regularizar a situação no clube. Iam até a secretaria do clube, que ficava ali no ginásio Davi Guzmão, né, de lado para o portão da social, e colocavam em dia suas mensalidades, pagavam seus atrasados, e aí saíam dali com a quitação e entravam direto para dentro do estádio. Então, normalmente, principalmente quando era um jogo muito importante, se formavam filas imensas ali, grandes, e dava, imagina, o pátio já estava cheio, mas filas dentro do ginásio Davi Guzmão, que saía para fora do ginásio, encostava no pátio, às vezes atravessava o pátio, então ficava aquela confusão monstruosa de fila para pagar, fila para entrar, um inferno, né? E fora isso, toda aquela tensão dos jogos, né? Bem, o que eu fazia? Eu ficava ali ordenando a fila, controlando a fila, orientando a fila, tirava fichas para atendimento, coisas do tempo desse tipo. E assim eu fiquei ali até 1983. Acho que nem chegou a 83, acho que foi final de 82. Bom, eu colei grau na faculdade de Direito, em dezembro de 82, e chegou a hora de eu ganhar vida, né? Trabalhar. Eu sempre trabalhei desde os 14 anos, mas como formado, com grau, como advogado, que era sempre foi meu sonho, eu ainda não tinha a experiência de advogar efetivamente. Então saí para a rua, saí para advogar, e aí ficou absolutamente inconciliável o meu trabalho no clube, por mais simples que fosse, por mais modesto que fosse, com a minha atividade educativa, com a minha atividade universitária. Então, o que aconteceu? Eu tive que me afastar do Grêmio e fiquei longo período afastado do Grêmio. E no 1993, ou seja, 10 anos depois, eu morava em Ipanema, um bairro aqui de Porto Alegre, que vocês devem conhecer, que fica entre a Tristeza e o Guarujá.
E na esquina da minha casa morava o Dr. Renato Moreira, que era o vice-presidente jurídico, muito amigo do Cacalo. Cacalo que eu conheci desde 1976, em outra situação. Depois eu retorno ao Cacalo. Grande amigo que nos deixou há pouco tempo e nos entristeceu muito a sua partida. Mas o Renato Moreira, que havia sido designado pelo Dr. Fábio Koff como vice-presidente jurídico, e procurou para montar um time, digamos assim, de advogados para gerir o jurídico do Grêmio naquele período da década de 90. E eu achei que era chegada a hora de eu retornar, e aí já retornar, digamos assim, numa pontuação de mais destaque, numa pontuação de mais, um cargo de mais responsabilidade. Não que não fosse responsabilidade ter que organizar a fila, não, até o contrário, me orgulho muito do tempo que fiquei ali, né? Mas achei que era de aceitar. Tinha a ver com o que eu estava fazendo, eu era advogado. E aceitei prontamente, a conversa não durou 10 minutos. E aí, então, formamos esse time, e junto com outros departamentos, fez aquela caminhada, aquela trajetória histórica da década de 90 do clube, né? Onde o Grêmio conquistou tudo que fosse possível conquistar e mais um pouco. Bem, voltando ao Cacalo, o Cacalo eu conheci em 1976, 75, 76, 77, por aí. Uma situação curiosa. Eu trabalhava no departamento jurídico de uma seguradora, no Borges, da Borges de Medeiros 308, e o advogado, que ainda acabou sendo a grande inspiração da minha carreira, era Fernando Reis Felício dos Santos. Mas o Fernando era irmão do Vico, para quem não se lembra, os mais novos não vão se lembrar. Olavo dos Santos foi um grande diretor jurídico do Esporte Clube Internacional. E foi diretor de futebol do Esporte Clube Internacional no tempo dos Mandarins, no tempo do Dalegrave, no tempo do Arnaldo Barrvé, enfim, numa época de ouro deles, naquela década de 70. Pois o Vico e o Fernando eram irmãos da dona Dileta, mãe do Cacau. E ali havia uma lojinha embaixo do lugar que eu trabalhava, que era a loja do Dalegrave, e eles se encontravam ali. E eu passei, encontrei o Cacau, e aí começamos a nos aproximar e a ficar amigos, e aí quando eu entrei para o jurídico na década de 90, ali a convite do Renato Moreira, nós construímos uma belíssima amizade, uma fraternal amizade, nós éramos considerados o Cacau meu irmão. E aí, então, essa trajetória passa muito por esses dois períodos, né? 80, 90. Em 98, quando o Cacau perdeu a eleição para presidente Guerreiro, o nosso grupo se afastou do Grêmio, porque havia uma indisposição muito grande, né, entre o presidente Guerreiro e o seu grupo, e o presidente Cacau e o nosso grupo. Houve um afastamento natural, coisas que a política explica normalmente, né? Grupos antagonistas acabam se afastando. Bem, e aí o tempo foi passando, e em 2005 o Grêmio estava na segunda divisão, havia caído em 2004, e eu sou convidado pelo presidente Paulo Odoni para integrar o conselho de administração do clube. E aceitei, o nosso grupo já estava longamente enturmado na vida política do clube. Aceitei. E a nossa campanha foi plenamente recompensada com a Batalha dos Aflitos. Dá para dizer que foi um ano exitoso, que foi uma campanha exitosa, e dá para dizer que foi digna de estar na memória do registro de todos os gremistas. Isso ainda me envaidece muito, me orgulha muito e me deixa bastante comovido, até quando eu me recordo do que foi aquele jogo nos aflitos, daquele 26 de novembro, né, que entrou para a história do clube. O Grêmio foi disputar uma final de segunda divisão, um ano que era para esquecer,
um ano que era para nunca mais lembrar, e transformou aquele ano que não era para nunca mais lembrar, um ano para nunca mais ser esquecido. Incrível o poder desse clube. Muito bem. Então, esse é um resumo rápido. Depois de 2005, eu fiquei até 2008, não retornei mais ao clube como dirigente, sou conselheiro até hoje, e não tenho nenhuma pretensão política mais no Grêmio. Acho que cumpri a minha missão. Prefiro ficar olhando as coisas de fora, mais à distância, cooperando com o Grêmio de outros jeitos, porque a gente sempre coopera com um clube que ama, de uma forma ou de outra. De uma forma mais ou menos visível, mas coopera. Ô, Josias, desejamos que logo, logo você se recupere dessa gripe, mas que baita história, hein? E quais os dirigentes você considera mais marcantes que conviveu ao longo deste tempo todo e não tem como não aproveitar para falar de Luiz Carlos Silveira Martins, que você citou na primeira resposta, o Cacalo. Qual o significado dele para o Grêmio e o quanto a sua ausência está sendo sentida? Difícil num quadro como o Grêmio, que teve incontáveis dirigentes e em épocas diferentes, algumas das quais não alcançamos. Eu já ouvi falar de grandes dirigentes do Grêmio, como inclusive o patrono primeiro, que foi o Dr. Aurélio Pi, com quem eu não convivi, não tive contato, não tinha como apreciar, né? Então é difícil de definir quem foi o melhor, o maior, o mais efetivo, né? O que eu posso dizer é que daqueles com quem eu trabalhei, ou daqueles com quem eu convivi, ou daqueles que eu estava acompanhando o clube, o presidente Hélio Dourado, para mim, é o maior de todos, o maior presidente da história do clube. Por que digo isso? Porque o Hélio Dourado nos tirou do fator regional. O Grêmio era um clube regional, até o Hélio Dourado botar na cabeça, e ele tinha uma determinação obstinada que era uma coisa terrível. Ele, quando queria uma coisa, ele queria porque queria, e ele conseguia. Era um homem determinado, resolvido, e que efetivamente executava os planos que traçava. Não mandava ninguém fazer. Ele ergueu um estádio, aliás, ele não chegou a erguer, ele completou um estádio que estava um nível abaixo, digamos assim, da grandeza do clube. E enquanto completava o estádio, ele montou um timaço para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, o presidente Hélio Dourado, a meu juízo, é o presidente mais importante da história do clube. Diretor de futebol, vice-presidente de futebol, não tem nenhuma dúvida. Esse é barbata. Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacau, de todos é o mais importante, o mais significativo, o mais sanguíneo, o que mais soube comandar e dirigir um departamento de futebol. O Cacau tinha uma coisa impressionante, ele, além de ser um grande dirigente, ele entendia de futebol. Ele discutia futebol com o treinador de igual para igual. E mais ainda, ele era capaz de convencer o treinador a, se fosse o caso, alterar a escalação. Ele tinha essa capacidade, ele tinha imposição para isso. Ele era o chefe, coisa que hoje a gente não vê. Hoje, o nosso vice-presidente de futebol, por exemplo, ele não tem nenhuma influência sobre o Renato. E não é nenhuma crítica, é uma constatação. Nenhuma. O Renato escolhe e escala quem ele bem entende, adota a postura que ele achar melhor, e o resto acata. Né? Isso aí com o Cacau não se criava, não acontecia. O Cacau tinha capacitação para discutir futebol, coisa que eu não vejo hoje nos nossos dirigentes. Capacitação para discutir futebol com o treinador em qualquer circunstância, em qualquer situação, em situação de aprêmio, em situação de vitória, em situação de derrota. Então eu não tenho dúvida que, como vice-presidente de futebol, o Cacau foi, de todos, o mais sanguíneo, o mais comandante, o mais completo. Não, o mais completo. Vai haver, se faz falta hoje, a figura faz sempre, né? A figura faz porque ele era emblemático no clube, né?
Mas se ele faz falta como dirigente, ele já não atuava mais como dirigente há bastante tempo. Ele fez falta desde o momento que abandonou a dirigência. Aliás, ele não abandonou, ele simplesmente é, houve sucessões políticas das quais ele acabou ficando de fora. Mas então a figura dele vai fazer muita falta, porque ele era um cara muito admirado, um cara que o torcedor reconhecia nele um, uma motivação, né? Mas, na realidade, no quadro diretivo diário, não vai haver alteração, vai continuar como está, porque ele não tinha mais interferência nessa direção há muito tempo, nem nessa nem na anterior. Mas, sem dúvida, para mim, o maior vice-presidente de futebol do Grêmio. E a dupla Kaká, Fábio Koff, imbatível. Imbatível. Não teve uma dupla de presidente e vice de futebol tão, tão alinhada, tão capacitada, tão perfeita quanto esses dois, embora o Nelson Almeida seja uma figura para ser lembrada quase tanto quanto o Kaká. O Nelson Almeida foi um grande dirigente, um grande vice-presidente de futebol, um cara acima de qualquer patamar que se possa traçar. Eu diria até que ele está no mesmo nível do Kaká, com uma diferença: o Kaká era mais sanguíneo, o Nelson era mais pensativo, mais reflexivo, mais irônico também. Nelson Almeida foi um grande vice-presidente de futebol. Mas a dupla de presidente e vice-presidente, embora Nelson Almeida tenha sido vice do Hélio Dourado, a caminhada de Fábio Koff e Cacau é uma coisa traduzida em títulos imbatível. É imbatível, traduzido em títulos imbatível. E como você acompanha o Grêmio atualmente? Pela televisão, vai à arena seguido? Está gostando da gestão do Alberto Guerra? Acompanho o Grêmio, na medida do possível, indo na arena ou pela televisão. Em razão até de alguns compromissos, eu não tenho ido a todos os jogos, mas sempre acompanho. Não deixo de assistir, nem que seja pela televisão. Não estou gostando da gestão Alberto Guerra, não estou gostando da gestão do futebol, principalmente, e não dá para gostar, né? O Grêmio foi eliminado sucessivamente de diversos campeonatos, de forma, algumas até ridícula, né? E o Campeonato Gaúcho é muito pouco para nós, então não estou gostando. Mas eu sei também que isso tem muito a ver com o resultado. Se mudar o resultado, a gente passa a gostar. Claro, né? O futebol é assim, futebol é resultado. Não tem essa de futebol. Fez uma grande partida e aquela história jogou como sempre, perdeu como nunca, né? Não, não. Se o resultado não é bom, o comando e a gestão vão ter que responder pela ineficiência do resultado. Então não dá para gostar. Quem gostar de uma gestão cujo resultado é ruim, tem algum problema, tem algum problema a ser resolvido, né? E quem não gostar de uma gestão cujo resultado é bom, também tem um problema. Então, não estou gostando. Não estou gostando. Os resultados colhidos são muito satisfatórios, bastante insatisfatórios. O Grêmio gastando uma fortuna para montar um time que não ganha nada e ainda nos brinda com espetáculos, às vezes, doloridos, de tão ruins. Mas, enfim, é do futebol. A gente sabe que é do futebol. Futebol é assim, em altos e baixos. Embora você já tenha falado um pouco, vamos focar especialmente nesta temporada. Qual a avaliação até aqui? As enchentes e o tempo sem utilizar a arena foram preponderantes para as dificuldades pós-gauchão? Sem dúvida, a possibilidade de usar a arena, aliás, a impossibilidade de usar a arena, fruto das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, no caso, elas trouxeram enormes prejuízos ao clube, enormes prejuízos ao desempenho do time. Mas acho que ainda assim o time ficou muito abaixo do que se esperava. Primeiro porque é um time que tem uma folha de pagamento monstruosa, grande, né?
tem um treinador que ganha muito bem, muitíssimo bem, talvez o maior salário de treinador do país, senão deve estar entre os 5 primeiros. Ou seja, o Grêmio tem investimento feito em atletas e comissão técnica que não podem ser desprezados na análise disso. Não, o Grêmio estava sem casa, o Grêmio era o único que estava sem casa, era, mas não importa, não importa, não importa. A direção fez nesse aspecto, fez horrores. Né? O Grêmio foi para Curitiba, a torcida ajudou, a torcida do Grêmio é um fenômeno. É um fenômeno. A torcida do Grêmio não tem comparação, não tem nível de comparação. Invadiu Curitiba, invadiu Caxias, invadiu. Por onde o Grêmio andou, ela invadiu. Né? Então não justifica atuações tão pífias, né? Como esse 3-2 agora, no último jogo, nessa virada do Galo, que foi uma coisa, olha, deprimente. Deprimente. Não, isso aí foi ruim, prejudicou, mas não a ponto de deixar o Grêmio com uma campanha tão medíocre. E vamos falar então sobre o trabalho do Renato. Recentemente ele vem recebendo muitas críticas, duras críticas. O senhor entende que elas são justas ou exageradas? E qual o melhor caminho para o Grêmio 2025? A manutenção do Renato ou um novo ciclo? Sobre o Renato virou o fio. Acho que está na hora de nós encontrarmos um outro treinador. Não tenho nenhuma dúvida que ele é ídolo do clube, que é uma figura a ser celebrada para o resto da existência do clube, mas eu acho que a situação que se desenha é de se destruir esta imagem que se tem dele como ídolo. Porque ele voltou como treinador, ganhou títulos importantes, nos tirou da sede, da fome, da falta de títulos, mas passou, virou. Pode ser que no futuro retorne, mas agora eu acho que ele deve ficar até o final do ano. Acho que seria um erro retirá-lo agora em fase final de campeonato, e um erro perigosíssimo. Mas acho que no final do ano devemos agradecer, dar uma placa por toda a contribuição prestada ao clube durante esses anos todos, desde o tempo que era jogador, treinador e tal. Mas se conseguirmos algum treinador que possa reabilitar, digamos assim, a nossa face, o nosso ânimo, enfim, e assumir o comando. Mas temos que ter um vice-presidente de futebol que tenha comando. Senão não adianta, vai vir um treinador, vai ser a mesma coisa. Para você que ligou e sintonizou agora, estamos conversando com Carlos Josias, conselheiro do Grêmio e ex-dirigente do clube. Ô Josias, na sua opinião, como o Grêmio poderá ter time para competir por títulos no cenário atual do futebol? Temos clubes com grande poderio financeiro, como Flamengo, Palmeiras, além de uma série de SAFs. Palmeiras e Flamengo são os clubes que têm, digamos assim, o maior poderio econômico, talvez, do país hoje, e não estão liderando o Campeonato Brasileiro. Está liderando Fortaleza. Depois o Botafogo, que estão se revezando. Mas Flamengo e Palmeiras nunca chegarão. Podem ganhar o campeonato? Podem. Há muitos anos eu acho que não se monta time só com dinheiro. Aliás, o rival nosso Ibsen Valls Pinheiro sempre dizia que às vezes o dinheiro atrapalha. E é verdade. Basta ver a gestão do ano 2000, que nós montamos o famoso time do século, né? E foi um fiasco total aquele time do século. Né? Então não basta ter dinheiro para. Tem que ter. O Grêmio montou aquele time de 90 com refugos. Sim, com refugos. Aquele time levou 10 anos para ser considerado bom de bola. Para ser dizer assim, que baita time naquele. 10 anos. Quando o Grêmio montou, era crítica. Jardel era refugo, Paulo Nunes estava jogado num canto e por aí vai. Não é? Os tempos mudaram, hoje é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Basta ver que Fortaleza está onde está, que o Botafogo está onde está. O Botafogo tem uma SAF? Tem. Mas não é por ela que ele está no lugar onde está. Ele tem um time organizado, ele tem um time escolhido a dedo, não é? Enfim, o próprio Cruzeiro.
O próprio Cruzeiro, que veio de uma segunda divisão, padeceu o ano passado e esse ano está muito bem. Então, não acho que é por aí. Acho que o Grêmio precisa de alguém que entenda de futebol, no departamento de futebol, e um treinador que saiba organizar time. Outro cada vez mais polêmico é o VAR. Na opinião do senhor, o VAR na partida de futebol vem corrigindo injustiças ou tornando mais confusas ainda as decisões? O VAR, em que pese ajustar muitos equívocos, muitos erros de arbitragem, outros nem tanto, outros parece que ele consegue ser pior. O VAR, ele tirou a tesão do futebol, a tesão do gol. Qual é o momento mais lindo do futebol? É o gol, é o orgasmo do jogo. Né? O VAR tirou. Porque às vezes o cara faz o gol e espera 10 minutos para vibrar. Quando começa a vibrar, ninguém vai ter saco de vibrar, né? É um negócio maluco. Eu acho que foi um erro, VAR. Ah, mas aí se corrige muita coisa, se corrige muita coisa, se estraga as outras. Né? Ou então, não houve ainda um aprendizado para lidar com o VAR que fosse suficientemente correto, fosse suficientemente esclarecedor. O VAR ou está sendo muito mal utilizado ou veio para atrapalhar. Eu não gosto do VAR como está. Né? Pode ser que melhore, pode ser que o pessoal que fica na gabine assistindo e vendo e revendo, vendo e revendo, vendo e revendo, e erra assim mesmo, pode ser que esse pessoal esteja usando mal esta ferramenta. Mas o fato é que ele já está aí há bastante tempo e até hoje não acertaram. Né? Eu não gosto, eu não simpatizo muito com o VAR. Sinceramente, não simpatizo. O grande problema do VAR são os famosos lances de interpretação. E a Arena, Josias, como o senhor acha ser possível resolver as dificuldades históricas na gestão do estádio? Problemas que prejudicam o clube e a torcida, não é? Os problemas da Arena só vão terminar quando o Grêmio assumir a gestão. Enquanto isso não acontecer, eles vão continuar. E pode até ficar pior. Os problemas são conhecidos, todo mundo sabe, né? A administração da Arena é muito ruim, não entende de futebol. Comprometeram o negócio Arena que foi feito. O estádio Arena é maravilhoso. Maravilhoso, fantástico. Agora, o negócio Arena foi muito mal elaborado. Foi um péssimo negócio, principalmente no que diz a gestão. Então, enquanto o Grêmio não assumir a gestão, isso é um problema para quem está lá no departamento jurídico quebrar a cabeça e resolver. Né? Quem mais entendia do negócio Arena, que eu conheci, foi o doutor Adalberto Praz, que infelizmente nos deixou. Depois eu não sei nem quem é que trata disso no Grêmio hoje. Sinceramente, não sei quem é que está responsável por isso lá no Grêmio. Mas o fato é que enquanto o Grêmio não tomar conta para si da gestão, vai ser isso. Vai ser essa atrapalhação, vai ser esse problema, vai ser essa briga interna, vai ser essa coisa molenga que não ajuda a torcida, que não ajuda o clube, que não ajuda ninguém. Eu não sei exatamente se isso é incompetência ou se é uma conduta maliciosa. Sinceramente, eu não sei. Né? Mas, enfim, isso é um problema para ser descascado pela direção. Né? E acho que a direção, para descascar esse problema, ela se consagra. Né? Se consagra, porque é um problemaço que nos deixaram de herança. Né? Que a gestão Paulo Odoni, que firmou o contrato final, e o doutor Antonini, o engenheiro do ano, também tem responsabilidade forte nisso. Né? Aliás, ele anda desaparecido, nunca mais ouvi falar dele. Mas, enfim é isso. Enquanto o Grêmio não tomar a gestão, não terminarão os problemas. Talvez até piore. É isso aí, então tá certo. Carlos Josias, conselheiro do Grêmio, muito obrigado por ter atendido o De Carrinho. Gentilmente, antes do senhor entrar em férias, conversou com nós. Grande abraço, sucesso, sempre e até uma próxima. Agradeço a todos vocês aí a paciência de me ouvirem com esses relatos que eu trouxe e espero que isso tenha contribuído para esclarecimento ou contribuído para o enriquecimento
da rádio, dos seus programas esportivos. Agradeço mesmo, um grande abraço a todos e vamos em frente. Dá-lhe Grêmio.